Blox Fruits ganhou um mangá. Eu sei, isso é muito bizarro, não faz sentido, mas simplesmente saiu aí o mangá do Blox Fruits com o primeiro capítulo, chamado Update 20 Mar Descoberto. O capítulo começa com o nosso protagonista, que não sabemos ainda o seu nome, mas sabemos que ele é o Usopp. E parece que ele está perdido em seu pequeno bote aqui perto do Castelo do Mar. E aqui perto ele encontra o que parece ser um homem, e depois disso ele pede ajuda para sair do bote. E ele também, claro, atracar aqui na ilha do Castelo do Mar. E ele também queria algumas dicas e até mesmo um tour pela ilha, porque ele não sabia, era um local completamente desconhecido. O homem disse que não poderia dar um tour para ele, mas ele poderia contar uma história sobre a ilha do Castelo do Mar, ou o descanso do Rei Selado. O Rei Selado era alguém muito poderoso que tinha o comando inteiro dessa ilha do Castelo do Mar, mas em algum dia apareceu alguém, um homem jovem que apareceu do nada no castelo para enfrentar o Rei Selado. E após a batalha chegar ao fim, o rei foi selado nessa pedra, exatamente nessa pedra aqui que vocês estão vendo, depois dele perder para um jovem misterioso. E o homem fala que realmente foi naquela pedra, só que não sabia se a história era verdade ou não. E ele pede desculpa por ter contado essa história meio que do nada e fala que a pedra é uma atração turística da ilha. E o nosso querido protagonista resolve seguir em frente, ele resolve escalar a ilha e continuar na sua jornada. E ele ainda não sabe o que fazer, e ao caminhar pela ilha, ele encontra o que parece ser pessoas, mas não eram simples pessoas, parecia ser alguns tipos de guardas, ou pessoas que não é muito bom se você se lidar de perto, né? Ao se esconder na pedra do Rei Selado, ele escuta uma voz: quem está aí? Ele se assusta pela rocha falar, porque rochas não falam. E a rocha continua falando com ele: eu fiz contato com alguém do mundo exterior. E o homem preso na rocha começa a contar uma história, a história de como é que ele foi preso dentro daquela rocha. Ele percebe que o nosso protagonista tem um tipo de força interior, seria tipo isso, uma força interior. E ele pede para ele fazer uma tarefa muito importante, para ele entrar dentro do castelo, passar despercebidos pelos guardas que estão protegendo um tal de copo divino, ou uma taça divina. E ele pede pro nosso protagonista recuperar a taça e trazer para ele no selo da rocha. E o protagonista aceita assim, tipo assim, direto, né? Ele só fala o que ele ganha em troca se ele fizer isso. E a rocha fala que com a bravura que ele irá fazer este ato, ele ganhará a força além da compreensão. O protagonista não entende exatamente e fala que e se ele não quiser isso? Aí a rocha fala que ele poderia ganhar riquezas, muitas riquezas. E assim os dois têm um acordo e o nosso protagonista vai recuperar a taça. A rocha fala para ele se apressar e ele vai direto para os guardas e dentro do castelo. E depois fica confuso porque ele acabou de conversar com uma rocha. E ainda mete um estou ficando louco. Eu te entendo, protagonista Usopp. Depois disso ele encontra a sala onde está a taça divina. Mas do lado da sala tem um pequeno barzinho e ele vai lá procurar ajuda para recuperar a taça com mais êxito. Ele pergunta por barman se ele conhece algo sobre o sangue divino, mas o barman também não sabe. E ao perceber que tem uma pessoa olhando pra ele, o que aparentemente é uma mulher começa a olhar pra ele e ele fica confuso. E ela fala: a taça do divino ou cálice de Deus, certo? Eu sei o que você está procurando. E o nosso protagonista fica surpreso e fala: como eu posso conseguir o cálice de Deus? E ela fala pra ele seguir ela e diz que tem um grande portão onde está sendo protegido por alguns guardas e lá dentro está o cálice. E ela fala que é muito perigoso se eles invadirem de uma vez, mas o nosso protagonista é maluco, então ele vai pra cima de todos os guardas sozinho. E depois disso tem um combate insano, onde o nosso protagonista porradeiro das chamas enfrenta todos os guardas e os derrota facilmente. E após arrebentar o portão com apenas um socão, ele encontra o cálice divino. E ainda fica em dúvida do quanto valeria um cálice desse tipo. E sem perder muito tempo, eles recuperam o cálice e já vão embora. Mas antes deles se separarem, a garota fala que o nome dela é Erin e que eles podem se encontrar de novo. E assim o protagonista volta para a rocha com seu cálice. E após ele derramar o cálice sobre a rocha, várias rachaduras no chão começam a aparecer. E a pessoa selada na rocha começa a sentir um poder imenso. Ele começa a sentir o poder do cálice o afetando e deixando muito poderoso. E após a rocha se destruir, aparece um homem muito velho e com um nome chamado King Red, o Rei Vermelho. Ele fala que sente umas forças vitais feridas por perto e fala que o garoto protagonista não é alguém tão fraco assim. E após usar uma habilidade macabra com morcegos e um braço gigante, ele absorve toda a energia vital dos soldados que foram feridos antes, assim rejuvenescendo e virando um homem jovem novamente. E ele fala pro garoto sair de lá. Ele cria um portal onde o garoto é sugado pelo portal e ainda dá um agradecimento para ele, que aparentemente é algo como se fosse uma poção ou algo assim do tipo. Erin, que estava correndo dos guardas, quase foi pega por eles, mas também foi salva pelo nosso Rei Vermelho, onde ele criou um portal e a resgatou. Após isso, o Rei Vermelho começa a conjurar uma habilidade insana. Ele começa a invocar e chamar várias criaturas aquáticas, tubarões, leviatãs e criaturas aquáticas bizarras
bizarras, assim despertando as feras aquáticas para devastar a ilha dos guardas e tomar novamente o seu poder. Os guardas entram em desespero e percebem que tem logo que chamar o chefe deles para resolver toda essa situação, assim mandando um pombo com uma mensagem para uma ilha muito distante, onde aparece um homem que sabe de algo até demais, né? E ele fala: essa sua primeira ação depois de todos os anos, setor A e D e Saravelas. Está na hora de nos encontrarmos mais uma vez, irmão. Isso que um homem fala, o que dá pra entender que o Rei Vermelho é irmão desse homem. E assim, encerrando o capítulo 1 aí do mangá de Blox Fruits. É muita coisa. Se vocês quiserem mais capítulos, deixa aí nos comentários.